Olá, que bom que você me acompanha neste dia para poder avaliar à luz da palavra de Deus princípios para aumentar nossa fé. Hoje vamos ver o primeiro princípio, mas o mais importante é que você reconheça que sua fé necessita crescer. Os discípulos falaram para Jesus, aumenta nossa fé. E Jesus falou para eles que se tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam falar para um monte que se jogue ao mar e ele se jogaria. Necessitamos fé, sim. Mas antes de falar do primeiro princípio, necessitamos discernir ou entender os tipos de fé. Há uma fé para a salvação, que é a fé que eu necessito depositar em Cristo Jesus, acreditar nos princípios e sua palavra para poder ter a salvação, para poder que tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário seja aplicado à minha vida hoje. E a segunda fé é a fé do dia a dia, a fé que necessita ser mostrada com as obras produto da minha crença, da minha fé, da minha convicção que se manifesta no meu estilo de vida. Não sendo mais, vamos falar então do primeiro princípio nesta noite. Não sendo mais, vamos falar então do primeiro princípio. O primeiro princípio da fé nos diz que a fé te faz viver segundo a normalidade de Deus. Lembremos uma coisa que sempre podemos falar e é: nós vivemos na verdade ou nós vivemos na realidade. Temos uma realidade, acreditamos nessa realidade de acordo ao que vemos, mas o verdadeiro cristão deve viver a respeito da verdade que Deus oferece. Podemos nos perguntar até onde é o limite do normal e do anormal. Essa é a grande pergunta da nossa sociedade, porque o que para uma pessoa pode ser normal, para outra pessoa pode ser anormal. E o que alguém considera repressivo, para outro pode ser liberal. Devemos ter em conta então que o objetivo do inimigo sempre será nos confundir entre o normal e o anormal. E para entender que nossa normalidade está baseada no que Deus disse na sua palavra, porque essa é a nossa fé. Tudo o que Deus promete é o normal para nós, e tudo o que condena é o anormal, porque para os que acreditamos em Deus, a normalidade passa pela nossa fé. Então, por exemplo, se você vem de uma família onde todos são alcoólatras ou pobres, hoje você deve ver uma realidade diferente, porque Deus, por meio da fé e dos princípios bíblicos, Ele pode mudar qualquer tipo de situação. Então é se basear na fé, se basear nos princípios bíblicos e com certeza a normalidade de Deus, porque Deus quer que você tenha santidade, que você busque a presença do Senhor, e Deus vai levar sua vida, consertar muitos dos aspectos nos quais por costumes ou por falta de sabedoria ou por falta de visão você tem, que leva a viver no pecado e leva a viver afastado de Deus. Lembremos o que 2 Coríntios 5,17 nos diz: se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, todas são feitas novas. Versículo maravilhoso da palavra de Deus, no qual nos baseamos para este ponto. O grande desafio de Jesus foi tomar 12 homens teimosos, como eram os apóstolos, modificar sua normalidade cultural, familiar, moral, estadística e ensinar para eles o que é a normalidade de Deus. Muitos pastores hoje, querendo ensinar essa normalidade, transmitem seus próprios valores pessoais, misturando a cultura com a fé. Porém, ao ler a Bíblia, nos damos conta quando se trata de um valor cultural ou quando é um princípio de fé. A Bíblia nos diz: todo o que você peça, Deus vai dar.
Mas há algo muito claro nesse versículo e que nós devemos considerar. Não é todo o que você pensa. É muito fácil dizer para um ser humano: peça para Deus que Deus prometeu que vai dar. Não é o que o versículo ensina. Quando esse versículo é escrito tudo o que você pensa para Cristo ser glorificado, para Deus levar a glória, Deus vai dar para você. Então não adianta se você vai pedir algo de acordo ao seu prazer, de acordo ao seu propósito, afastado de Deus ou no ambiente de algum pecado, Deus não vai dar. Esqueça disso. Por isso, a normalidade é que Deus responda a todas as orações e tudo que façamos vai ir bem e vamos caminhar de glória em glória. Sob essa consideração, mesmo assim é necessário saber que existem grupos de pessoas dos quais eu tenho que sair. É não somente ter fé e acreditar, há que tomar determinações. É necessário, por exemplo, me afastar de grupos que me afetam física, emocional ou espiritualmente. O Salmo 1 diz: feliz é aquele que anda nos conselhos, que não anda nos conselhos dos malos, dos perversos, nem nos caminhos dos malvados. É dizer, feliz é que não faz uma conexão, que não se junta com certos grupos, com pessoas que arrastam você às coisas más. Há que sair dali, se juntar com aqueles que somam valor, que somam espiritualidade, que me estimulam a buscar a Deus, que me estimulam realmente me acercar ao Senhor. É importante então nos parar firmes, fazer valer o direito que temos de fé, determinar sobre as nossas vidas que vocês podem fazer o que desejem, mas eu não faço o que eles falam, senão o que meu coração me diz, baseado na palavra de Deus, e isto merece respeito. É necessário então entender que as bênçãos, as maiores bênçãos para um ser humano vão vir quando seus olhos estão postos em Deus, desejosos de viver de acordo à palavra do Senhor, e sua fé vai aumentar, vai ser acrescentada quando nos unimos na igreja para que aconteçam grandes coisas e deixemos uma pegada nos próximos anos, nesta década que iniciamos a verdade. Lembramos de uma pessoa, Filipe. Filipe foi encarregado da logística dos 12 apóstolos. Por isso, quando ia num lugar, ele se encarregava de repartir a comida. Ele tinha um nome grego, era um homem analítico, racional, medido, lógico. Este homem simplesmente era do tipo de pessoas que dizia: se eu não vejo, não acredito, e se não posso contar, não existe. Assim de simples. Então, quando ele volta os olhos ao Senhor, o primeiro que fez Jesus foi ensinar, sair ele da sua mente analítica e entrar na normalidade de Deus, que é a fé. E Jesus falou: Felipe, como vamos fazer para alimentar estes 10.000? Jesus sabia o que tinha que fazer. Não estava pedindo um plano. Pensou em ensinar e quis saber se tinha entendido. Felipe falou: vamos pedir para eles que voltem aos seus lares, porque é tarde. Por que falou isso? Com todos os milagres que ele tinha visto de Jesus, onde estava a sua fé? Muito bem, há pessoas, a gente que não pode ver os milagres, mesmo que tenha visto muitos, e ainda duvida. Felipe somos todos nós, todos aqueles que experimentamos os milagres, mesmo assim não acreditamos. Mas eu e você estamos no tempo para reverter a história, para voltar atrás, para dizer: eu vou deixar de ser dos que não acreditam, mas sim dos que acreditam e veem a glória do Senhor. O que faremos então? Um dia falaram: Senhor,
nos aumente a fé. E Ele falou, para mover montanhas, você tem que semear fé, porque a fé é como uma semente e para semeá-la devemos falar. O que faremos então para dar de comer a nossa fé? Falar a palavra de vitória, a palavra ensinada por Cristo, falar os princípios bíblicos e acreditar neles, nos basear neles. As palavras, quando as semeamos, são como copos espirituais que contêm emoções, amor, ódio, ira, mansidão. Tudo que devo, ou tudo que eu falo, tem um valor. Por isso, quando suas palavras estejam acompanhadas pela fé, por meio dessa fé, tudo o que você quer pode ser possível e real. Mas peça para a glória de Cristo Jesus. Peça para que Cristo Jesus seja conhecido no mundo e para que os homens glorifiquem ao Pai. Nada será negado sob essa premissa. Tudo depende de nós. Então, para todos os que acreditamos em Deus, a normalidade passa pela nossa fé. Um grande abraço para todos. Amanhã vamos continuar com o segundo ponto. Deus abençoe.